A província da Catalunha está em pé de guerra desde que o Tribunal Supremo da Espanha sentenciou 9 líderes do movimento pela independência da região apenas de 9 a 13 anos de cadeia. Só o diálogo pode resolver o problema, mas nenhum dos dois lados parece disposto a ceder. Os antigos dirigentes da Generalitat, o nome do governo autônomo regional, foram condenados por sedição, que significa revolta contra uma autoridade constituída, e malversação de fundos, mau uso de dinheiro público, a organizar um plebiscito ilegal sobre a independência em 1º de outubro de 2017. A maior pena, de 13 anos, foi para o ex-vice-presidente Oriol Junqueras. O mandado de prisão pan-europeu contra o ex-governador Carles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica, foi renovado. Logo depois do veredito, centenas de milhares de pessoas tomaram as ruas do centro de Barcelona e das principais cidades catalãs para exigir a libertação dos condenados, que consideram presos políticos. A Catalunha é a segunda região mais rica da Espanha, depois da Mancha, onde fica Madrid. Durante a ditadura do generalíssimo Francisco Franco, do fim da Guerra Civil Espanhola em 1939 até 1975, os nacionalismos basco e catalão foram duramente reprimidos. Suas línguas foram discriminadas. Os bascos travaram uma luta violenta contra o Estado espanhol com o grupo guerrilheiro ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade. Mais de 800 pessoas foram mortas. O movimento nacionalista catalão optou pela não violência. Com a democratização da Espanha depois da morte de Franco, o País Basco e a Catalunha conquistaram autonomia regional. A Espanha passou a ter, por exemplo, 4 línguas oficiais. Não existe uma língua espanhola, são 4: basco, catalão, galego e castelhano, mais conhecido no resto do mundo como espanhol. O movimento pela independência da Catalunha voltou a ganhar força com a crise econômica internacional iniciada na última década. Na Espanha, a grande recessão durou de 2008 a 2014. Em 2011, o Partido Popular, que é conservador, ganhou as eleições. Em 2012, a Espanha foi obrigada a pedir ajuda internacional aos sócios da União Europeia. O primeiro-ministro Mariano Rajoy impôs um programa de austeridade fiscal em troca de um empréstimo de 100 bilhões de euros para salvar os bancos. O desemprego chegou a 27% em 2013 e 56% entre os jovens até 24 anos. A recessão, os cortes de gastos públicos e o desemprego realimentaram o movimento pela independência da Catalunha, uma região rica que não se considerava responsável pelos problemas do país como um todo. Ao tomar posse, em janeiro de 2016, Puigdemont foi o primeiro governador regional catalão a se recusar a jurar lealdade à monarquia e à Constituição da Espanha. Seu projeto era declarar a independência e transformar a Catalunha numa república. Para isso, em junho de 2017, Puigdemont anunciou a convocação do plebiscito de 1º de outubro de 2017. O problema é que a Constituição da Espanha prevê que todo o país participe de plebiscitos sobre a independência, e não apenas a região interessada. No Reino Unido, por exemplo, só os escoceses votaram nos plebiscitos sobre a independência da Escócia. Aliás, os nacionalistas escoceses repudiaram as condenações do Tribunal Supremo da Espanha. O plebiscito catalão foi considerado ilegal e todo o processo gira em torno disso. O primeiro-ministro Rajoy exigiu respeito à Constituição e só admitiu negociar se o movimento nacionalista recuasse da declaração de independência. O Tribunal Supremo rejeitou as denúncias de rebelião, mas acolheu as acusações de sedição pela realização de um plebiscito ilegal e malversação de dinheiro público pelos gastos realizados para viabilizar a consulta popular. Cerca de 92% votaram a favor da independência, mas o resultado foi enganoso. Quem era contra se absteve. Houve violência quando a Guarda Nacional da Espanha tentou impedir a votação. Cerca de 900 pessoas saíram feridas. O governo central de Madrid interveio na Catalunha, suspendeu a autonomia regional e convocou novas eleições vencidas pelos nacionalistas em dezembro de 2017. Antes disso, em 30 de outubro, o governador e 5 ex-secretários fugiram para a Espanha, da Espanha para a Bélgica para evitar a prisão.
Os mandados de prisão deles foram renovados agora pelo Tribunal Supremo. Nos últimos 3 dias, mais de 800 pessoas saíram feridas em choques entre manifestantes e a polícia. A única saída é o diálogo, mas nenhum dos lados parece interessado em ceder. E aí chegaram a um acordo. Mais notícias e notas sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.